Meus amigos, sempre nós temos aqui convidadas especiais para conversar com a gente. Hoje vamos falar sobre a campanha Janeiro Branco, que reforça a importância da conscientização sobre a saúde mental e emocional. No mês de janeiro, esse mês marca o início de um novo ano e traz também a oportunidade de reescrevermos a nossa história e abraçarmos novos recomeços também. E também é um momento ideal para destacarmos a campanha Janeiro Branco, que nos convida a refletir sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Inclusive, a campanha foi oficializada em 2023 pela Lei Federal 14.556, reforçando a sua importância na promoção do bem-estar emocional para todas as pessoas. E por isso, nós convidamos aqui hoje para falar sobre esse assunto a psicóloga Rafaela Martins, e ela está aqui para bater um papo com a gente, para falar um pouco sobre a questão da saúde mental, que é muito importante. Rafaela, seja bem-vinda aqui ao nosso programa mais uma vez. Obrigado pela sua disponibilidade em vir conversar com a gente. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, ouvintes, internautas. E eu que agradeço mais uma vez por estar aqui. Agora, essa campanha é importante, Ela traz uma conscientização que muitas vezes a gente nem percebe que precisa dessa conscientização, mas de fato ela é uma coisa que realmente prejudica se a gente não tomar cuidado. A saúde mental a gente precisa cuidar? Sim, você falou aí que é a lei, desde 2023, mas a campanha, na verdade, ela existe desde 2014, se tornou lei em 2023, e esse movimento existe desde 2014, já há 11 anos, pelo psicólogo Leonardo Abraão, que eu estava até assistindo uma entrevista dele ontem, que idealizou esse projeto. Ele é do estado de Minas, e trouxe realmente para a gente falar sobre a prevenção, porque às vezes a gente pensa em saúde mental e a gente pensa em transtornos, em ansiedade, depressão, pânico, toque, por aí vai. E, na verdade, o objetivo da campanha é prevenir, é trazer realmente a nossa memória, trazer a nossa mente, que a gente deve falar sobre sentimentos, sobre emoções, sobre autoconhecimento, sobre auto-perdão, sobre sentido de vida. Então, a gente precisa normalizar, conseguir falar sobre isso em todos os ambientes. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais do conceito, dessa campanha, desse Janeiro Branco, Por que é tão importante refletirmos sobre esse assunto, sobre a saúde mental, Sobretudo no começo do ano, porque é uma época que as pessoas, no final do ano para cá, no final do ano aquela coisa de vamos pensar tudo aquilo que a gente fez, começar a pensar coisas para o futuro, e projetar e criar novas coisas. Vou criar algumas metas, para o começo do ano. Então tem tantas coisas. Todo mundo começa algo novo em janeiro, mas às vezes não passa de janeiro, fevereiro. Geralmente vai até o carnaval. Depois aquele projeto já vai ficando de lado. Mas será que vai causando muita ansiedade na pessoa e isso faz com que a pessoa... Sim, às vezes a pessoa cria metas que ela não vai conseguir colocar em prática o ano todo, Às vezes a pessoa... Qualquer que seja a meta, Coloque metas que você tenha noção que realmente você vai conseguir. Aquilo depende somente de você, porque às vezes a pessoa projeta metas que depende também do outro, e aí ela não consegue, gera uma frustração, gera um prejuízo da saúde mental, Então, assim, é importante a gente criar metas que dependem da gente e que nós vamos conseguir colocar em prática, E eu acho que o segredo é a constância, Como às vezes a pessoa determinar, eu vou começar uma atividade física e vou fazer de segunda a segunda. E às vezes não vai conseguir. Mas se você colocar lá 3, 5 dias na semana, de repente você vai conseguir cumprir e vai ficar com a sensação de que você realizou aquela atividade e não com aquela sensação de falta, de eu deixei de fazer, porque isso vai gerando um sentimento ruim. Ansiedade, Sim. E muitas vezes até a depressão, a pessoa fica deprimida, Sim, e daí de repente ela olha lá no final do ano, ela olha para o começo do ano, eu comecei... planejando isso, aquilo, e não conseguir colocar nada em prática, e fica com aquela sensação de vazio, e aquilo acaba gerando alguns transtornos. Quais as principais dificuldades, desafios que as pessoas muitas vezes enfrentam
em relação à saúde mental, né? Tanto na questão pessoal quanto na questão profissional e muitas vezes acaba se misturando, né? O profissional com o pessoal. Conta um pouco pra gente sobre isso. Assim, né? Até eu estava pesquisando ontem, né? E estava trazendo isso para a realidade e é muito real que assim, no consultório, a maioria das queixas de saúde mental prejudicada, vamos dizer assim, primeiro ponto é relacionado ao trabalho. Então, é muito importante as empresas, né, indústrias, órgãos públicos, abordar realmente, né, esse tema, a campanha em si, porque muitas pessoas adoecem no ambiente de trabalho, né, porque a gente passa mais horas no trabalho do que em casa, do que com a família. É verdade. E o outro ponto, após, né, o ponto trabalho, é a questão realmente família, filhos, né, essa preocupação da criação, do sustento, de como vai ser. Cada idade traz consigo uma crise, geralmente, para os pais, né? E depois dessa questão de criação de filhos, o fator que mais aparece é realmente relacionamentos, seja conjugais, seja de família. Então, são 3 pontos que são queixas, as 3 principais queixas que fazem o ser humano adoecer. Agora, essa questão do relacionamento inclui também relacionamentos na empresa, com outros colegas também? Sim, todo tipo de relacionamento, né? Seja conjugal, filhos, família, num sentido mais distante, no ambiente de trabalho. Então, isso são os 3 principais pontos que aparecem. Agora, pelos estudos que você já tem, pelas coisas que você já pesquisou e tudo mais, né, até pela sua experiência prática do dia a dia, nós vivemos num mundo muito diferente nos dias de hoje, assim, em relação a alguns anos atrás. Estou falando em relação a essa geração diferente que tem aí, né? Cada época nós temos uma geração diferente, né? Hoje mudou muita coisa, esses cuidados todos que a gente tem que ter hoje, antigamente não era tão assim, agora a gente precisa ter um cuidado um pouco maior. Como é que está isso? Eu acredito que a nossa realidade hoje é muito diferente. Você acha que, por exemplo, as redes sociais, a comunicação que nós temos, tudo isso interfere na questão emocional das pessoas? Hoje em dia a gente vê muito assim, pais tão preocupados com os filhos, né, que eles acham que o filho estar dentro de casa, muitas das vezes, é um controle, é estar tudo bem, mas não é. Nem sempre porque às vezes o filho está dentro de casa, realmente, mas ele está no quarto com a porta fechada, no celular, no computador, no videogame, você não tem acesso, às vezes, ao que ele está fazendo. E aí é jogo, envolve muitas coisas e é uma falsa segurança de que está tudo bem. Ele não está na rua, ele está aqui. Eu estou vendo o que ele está fazendo, mas às vezes você não está realmente vendo. Olha, gente, não tem como a gente falar em todos esses assuntos sem citar esse aparelhinho aqui, viu, gente? Porque isso aqui faz parte do nosso mundo. Eu mesmo, tem hora que eu me sinto assim, parece que eu dependo muito disso aqui. O tempo todo tem alguma coisa para resolver, para fazer. Se a gente sai de casa sem, parece que a gente... está faltando alguma coisa. E antigamente a gente não tinha problema nenhum. Mas nós ainda temos essa sensação de que a gente vivia sem. Né? Que nem eu me lembro que na minha época de faculdade ainda não existia WhatsApp. E às vezes eu penso, nossa, como é que a gente conseguia se comunicar, né? Como é que era a comunicação? A gente já não lembra mais. É verdade. Mas essa geração que nasceu agora, que está se construindo de uns anos para cá... Não, mas eu acho que a gente nem sentia tanto essa necessidade de se comunicar tanto com o outro. Sim, de falar, tá tudo bem, tá tudo, né? E aquela preocupação que a gente tem também, olha, todo dia essa pessoa manda 10, 20 mensagens para mim para dizer que tá tudo bem, mas o dia que ela não mandar, aí eu fico preocupado aqui. Tem isso também, né? Tudo parece que essa facilidade de comunicação ao mesmo tempo gera uma ansiedade. Porque se você não consegue, a pessoa chega em casa e não te avisa que chegou... Pois é. O outro já fica preocupado. E daí, quando não consegue falar, já fica ansioso. Pois é, tem tudo isso, né? Sim. Antigamente, então, às vezes, aquilo que é para simplificar, que nem às vezes lá onde eu moro, choveu, o celular perde a área. Aí fica sem comunicação. Aí é só pelo Wi-Fi, só pela internet. Você não consegue ligar, você não consegue mandar mensagem. Aí, às vezes, alguém fala, mas eu tô ligando, tá sem área. Eu falo, tava dentro de casa. Quando você liga, a pessoa não atende, você já fica preocupado. Já começa a pensar um monte de coisa. Você manda coisa. mensagem, não responde, aí você liga, não atende. Você já começa a fantasiar. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Eu ia perguntar isso para você. A partir de quando ou em que momento a gente precisa acender essa luzinha vermelha e dizer, opa, isso aqui já está um pouquinho demais, eu tenho que me cuidar. A partir de quando a gente tem que pensar isso? A gente precisa estar sempre com essa sirene ligada, vamos dizer assim, né? Para não chegar no ponto de adoecer, que é justamente esse o maior objetivo do Janeiro Branco, né? É a gente prevenir, é a gente falar de saúde mental, mas realmente como saúde, né? Abordar a saúde e não os transtornos. Depois que a crise já foi estabelecida, os transtornos já estão
pré-estabelecidos, aí a gente tem que tratar o transtorno, mas é assim, antes. Ligar esse alerta antes, para que a gente consiga tomar medidas, né, realmente de prevenção. Rafaela, a gente está falando de celular, de comunicação, mas o que mais a gente precisa tomar cuidado, além dessa questão da comunicação, para a gente não ficar ansiosa? Eu acredito que tudo, né? Mas uma coisa principal mesmo é a gente conseguir gerir os nossos pensamentos. Porque a gente conseguindo fazer essa manutenção, termos bons pensamentos, vai fazer com que a gente tenha boas atitudes, bons comportamentos, né? Então, às vezes, a gente precisa realmente pôr o pé no freio, policiar os nossos pensamentos. É dizer isso, né? Como é que a gente faz? Porque tem pessoas que às vezes falam pra gente assim, mas não tem como a gente policiar, não tem como a gente controlar os nossos pensamentos. Tem, Rafaela? Tem que ter. Tem que ter, né? Tem que ter. Os nossos pensamentos, a gente não consegue inibir que eles venham. Eles vêm, mas a gente consegue inibir como a gente vai lidar com eles. Se a gente vai dar razão para eles, né? Ou não. É isso que a gente está falando. Se alguém chegou e não avisou, primeiro vamos esperar conseguir falar com a pessoa para depois a gente entrar naquela loucura de que aconteceu alguma coisa. Porque às vezes não aconteceu, a pessoa só não está conseguindo comunicação. Dizem que os pensamentos que a gente tem, muitas vezes, se for pensamentos negativos, né, que é uma porcentagem muito grande daquilo que a gente pensa não é real, isso não existe. Sim, é isso com mesmo? certeza. Tem um número até, né? Sim, e realmente, às vezes, a gente tende a ter pensamentos negativos, pensamentos ruins, destrutivos, né? É a mesma coisa, quando alguém se atrasa, a gente nunca pensa, passou para comprar um presente para mim, tá trazendo uma pizza, tá trazendo algo gostoso. Não, a gente nunca pensa isso. Aconteceu alguma coisa. Principalmente se estiver chovendo, trânsito, aí você entra na internet, você vê acidente, você já fica nervoso. Eu ia dizer isso também, essa comunicação também, sempre a comunicação, né? Esse acesso muito rápido a tudo, né? Acesso muito rápido e muitas coisas ruins. As pessoas postam na internet, tem coisas que são verdade, mas tem coisas que não são verdade. Isso acaba criando aí uma onda de pessoas assim, com medo. A gente fica com medo de tudo. Porque, né, tanto de coisa, de informação, aquela enxurrada de coisas que você vê o tempo todo nas redes sociais. É isso que eu falo, que a gente tem que se policiar realmente. Tem que ter um filtro. Se a gente ficar lendo tudo, às vezes você lê a manchete, mas assim, você não vai ler os detalhes. Porque você lê os detalhes daquilo, de repente, vai te fazer mal. Vai te deixar pior, vai te fazer fantasiar isso coisas. Isso não só no celular, mas no computador e na televisão, no rádio, tudo, e até na conversa, às vezes, no dia a dia com alguém, né? Às vezes as pessoas, às vezes não falam sobre coisas boas, mas sobre tragédias, coisas ruins, notícias de morte. Você viu tal coisa que aconteceu? E aí o outro pergunta detalhes e aquilo já gera pensamentos negativos, já gera uma energia ruim. E aquilo faz com que a gente vá cada vez mais entrando nessa bola de negatividade, onde às vezes a gente não consegue sair mais. Você falava também sobre a necessidade que as pessoas precisam ter também de falar, de colocar para fora, de expressar os seus sentimentos, né? Mas tem muita gente que tem dificuldade de falar, né? E é justamente isso que eu falei no início, essa sensação de que o meu filho está aqui dentro de casa, o meu marido está aqui, a minha mãe está aqui, tá tudo bem. E às vezes não tá. Porque as pessoas estão no mesmo ambiente, mas elas não conseguem se comunicar. E como é que a gente percebe que precisamos fazer alguma coisa para ajudar e que algo não está bem? Infelizmente, Evandro, isso é uma coisa hoje que, assim, acontece ou já aconteceu ou vai acontecer em toda a família, pelo que eu vejo no consultório, assim, sabe? As pessoas acabam trazendo essa falsa segurança de que tá tudo bem, porque o outro tá ali. E aí, às vezes, a criança cresce, o adolescente cresce, se torna um jovem, um adulto com essa dificuldade, que é o que você está falando, de conseguir se comunicar, que é aquela coisa de chegar todo mundo do trabalho em casa no final do dia, né? Todo mundo na sua loucura, na sua agitação, conseguir sentar numa mesa, longe do celular e conseguir dialogar. Como é que foi seu dia? Tá tudo bem? As pessoas não têm mais essa facilidade de diálogo. É mais fácil, às vezes, eu mandar uma mensagem para você no exato momento que a coisa aconteceu, você não me responder, eu ficar irritada, do que eu esperar chegar ao fim do dia pra gente chegar em casa e conseguir conversar pessoalmente, verbalizar. As pessoas isso. Estão conversando menos hoje, né? Com certeza. Muito menos. Com certeza. É o que eu falo, às vezes, o fato de estar junto, mas não é um tempo de qualidade. A gente não está falando sobre si. E é como eu falei, às vezes a gente fala do outro
de notícias, de tragédias, de coisas da mídia, mas sobre a gente não consegue falar. Será que essa coisa, então, da comunicação hoje virtual, ela está fazendo com que a gente desaprenda a ter essa relação interpessoal? Muito. Né? Às vezes até coisas boas, que nem você fala, foi o aniversário do fulano, você deu parabéns pra ele? Thaís, foi aniversário ontem, parabéns, Thaís. Ontem foi uma correria aqui, né? Sim, ontem ela fez já lembramos, né? Parabéns pra Thaís. E às vezes a gente fala assim, e aí, você deu parabéns pra fulana? Daí a pessoa fala assim, não, mas eu mandei mensagem. E aí quando encontra, não dá pessoalmente. E assim, o toque, o abraço, o afeto, aonde fica? Vai ficando sempre segundo plano, terceiro plano, vai ficando adormecido. O que a gente precisa fazer para mudar? O tempo passa muito rápido, gente. O papo tá bom demais, mas o tempo voa. Principalmente quando a Rafaela vem aqui, ela tem um papo tão bom, fala tanta coisa boa, a gente quer puxar mais, perguntar mais, mas o tempo está curtinho. Mas vamos lá, Rafaela, conta pra gente aí. A gente precisa resgatar, né? Precisamos resgatar alguns valores. Ó, primeiro, resgatar os valores. O que mais que a gente precisa fazer para melhorar os valores, como a gente falou, né? Focar na saúde mental e não depois que o prejuízo mental já aconteceu. Tá, mas como é que a gente percebe que a pessoa está precisando e que a gente precisa... Sim, a gente tem que ficar alerta aos primeiros sinais. Você pode dar algumas dicas pra gente? Quando você sente que eu não tô legal, acho que eu não tô bem. Ah, mas eu vou esperar passar. E aí você espera e não passa. Não fica esperando. A pessoa mesmo, ela tem que fazer Sim, é uma autoanálise, exatamente, né? Quando a gente fala no Janeiro Branco, nessa conscientização, nessa prevenção, é o autoconhecimento, é o auto-perdão, é o autocontrole, sabe? É você conseguir olhar para dentro de você mesmo e entrar em contato. Entrar em contato com você mesmo, porque assim às vezes a pessoa não consegue. E algo importante também que a gente já falou aqui, você já falou sobre isso, é desmistificar essa ideia equivocada que a pessoa que vai procurar ajuda psicológica ou psiquiatra, se for o caso, é só pessoa que está só maluco, coisa do tipo, né? Tem que desmistificar isso. Eu até postei hoje uma frase que é desse psicólogo idealizador do Janeiro Branco, né? Que é, ou a gente cuida da mente, ou a mente acaba com a gente. É verdade. E é justamente isso que a gente está falando, né? Que às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo controlar meus pensamentos, mas eu não sei como agir. A gente precisa conseguir chegar o mais perto disso para que a gente preserve a nossa saúde mental, porque isso ninguém pode fazer por mim, ninguém pode fazer por você, ninguém está preocupado com a sua saúde mental, nem com a minha, a não ser nós mesmos. Aí a gente precisa fazer, a família precisa, as empresas precisam cuidar também da saúde mental dos seus funcionários, né? Até porque é uma questão até da empresa ser uma empresa até melhor, ela conseguir até trazer mais resultados, porque as pessoas que trabalham bem, que trabalham felizes, elas consequentemente vão trazer mais resultados. Vão produzir mais, né? Vão ir trabalhar mais contentes, mais felizes, e com isso vai ter um clima harmonioso e por consequência um ambiente de trabalho mais saudável e tudo vai fluir melhor. Vai fluir melhor, não tenha dúvida. Exatamente. E em casa, todo mundo deve ficar atento. Sim, a gente deve ficar atento não só no outro, mas na gente também. Né? Às vezes a gente quer criar um ambiente favorável para o outro, mas a gente esquece da gente. Então, assim, é ter esse controle de eu preciso olhar para o outro, mas eu também preciso olhar para mim, entrar em contato com o meu interior, porque às vezes a gente se doa 100%. E deixa de lado. E aí ninguém faz algo pra gente, a gente fica triste, a gente fica mal. Mas ninguém pode querer mais a nossa saúde mental, almejar mais isso do que a gente mesmo. Verdade. Rafaela, eu sei que tem muita gente que está acompanhando o nosso programa aqui e tem muita gente que, porventura, pode precisar dessa ajuda. Como é que faz para encontrar a Rafaela, hein? Nas redes sociais, né, no Instagram, Rafaela Martins Psico. E pelo WhatsApp, 12981466244. Nas redes sociais? Rafaela Martins Psico. Rafaela Martins Psico, né, de psicóloga. Então, Rafaela Martins Psico, você já vai encontrar a Rafaela. E o WhatsApp, 12981466244. 981466244. É bom a gente repetir para todo mundo conseguir anotar lá. Rafaela, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez. Né? Rafaela, que é essa simpatia, né? A Rafaela sempre tem esse rostinho assim, alegre, esse jeito bom de viver. A gente gosta muito de conversar com ela aqui, ficamos muito felizes em recebê-la mais uma vez. Agradecendo a Thaís, né, que convidou você mais uma vez para vir aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo, viu? Que Deus abençoe você nessa linda missão que você tem. Feliz ano novo para você, para todos os ouvintes, e que nós possamos estar juntos novamente em 2025. Sempre, isso mesmo. Obrigado, viu?
Isso aí, meus amigos. Conversei aqui com a Rafaela Martins, né, que participa conosco aqui. Ela é que é psicóloga e sempre vem aqui no nosso programa trazer, né, o seu coração, a sua, tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela aprendeu, né, para poder ajudar as pessoas que acompanham o nosso programa e você também que acompanha aqui a nossa Tarde em Família pela Rádio Aparecida. E agora